Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos começar corrigindo os exercícios propostos, tá? Qual é a página? Alguém me diz aí, do número 1? 92. Página 92. Vamos começar pelo número 1, tá? Sobre movimento circular e uniforme. Bom, aí ele diz o seguinte: a Terra, no movimento de rotação em torno do seu eixo, desloca-se a cada hora de um ângulo central igual a... Então ele quer saber, né, a correspondência para uma hora, porque ele diz a cada hora qual vai ser o ângulo com o qual ele vai se mover, né, vai se deslocar. Bom, pensa que ele está fazendo relação entre hora e entre ângulo, né? E ele fala que é do sistema de rotação. Bom, então eu vou pensar na rotação da Terra. A rotação da Terra, normalmente, né, ela é de quanto em relação à hora? 24 horas. 24 horas, né, em relação à hora. Mas quer dizer que nessas 24 horas, qual foi o ângulo que ela percorreu? Agora sim, 360 graus. Então quer dizer que em 24 horas... Vou tirar aqui porque eu vou fazer a regra de 3. Corresponde a 360 graus. E na pergunta ali do livro, ele pergunta para uma hora, né? A cada hora. Quantos graus será? É só isso, né? Aí você multiplica cruzado, né? Vai ficar 24x igual a 360. X é igual a 360 dividido por 24. Dá quanto? 15. 15 graus. Aqui a resposta é letra A. A. Eu peguei a outra 360 dividido por 24. Sim. É só para quem tem um pouco mais de dificuldade entender a relação que foi feita. Entendeu? Por que divide por 24? Porque é uma regrinha de 3. Existe essa proporção entre o tempo de rotação, né? As horas de rotação com o ângulo de rotação, tá? É só para deixar bem claro essa parte. Tranquilo? Aí agora a gente vai para a questão 4, né? Vai, gente, me ajuda aí. É a 3. A 3. Gente, eu não tenho memória, tá? Deixa eu explicar pra vocês. Eu tenho uma vaga lembrança. Aí vocês têm que me ajudar que eu esqueço. Poxa, se eu tenho memória, eu tenho um Alzheimer. Deixa eu te explicar, eu só gravo número. Saiu do conta, eu já não gravo mais nada. Então vamos lá, questão 3. Diz o seguinte: a velocidade angular ômega dos ponteiros dos segundos de um relógio. Então ele quer saber a velocidade angular dos ponteiros de segundos, né? Dos segundos de um relógio. Bom, o ponteiro dos segundos, vamos lá, segue mais ou menos a mesma ideia dali, né? Como é que a gente vai pensar aí? Solta a voz, quero vocês falando. Como é que a gente vai fazer essa questão 3? Ele quer o ponteiro dos segundos. Como é que é o comportamento do ponteiro dos segundos? Vamos, gente. Bom, eu fiz assim. Velocidade angular, ômega, é igual a 2π sobre o período. E o período seria 60 segundos. Exatamente, né? Então vamos lá. 2π sobre o período, né? Porque se eu for pensar no ponteiro de segundos, né? Se eu pensar para uma volta, tá? Uma volta, qual vai ser o período dele? Qual vai ser o tempo de rotação dele? Vai ser o quê? Ih, tá todo mundo dormindo. 60. Isso aí. Então vai ser 2π sobre 60, né? Então, simplificando 2 com 60,
vai ficar π sobre 30 radianos por segundo, que é a unidade de medida da velocidade angular. Ficou alguma dúvida? Essa é a letra C. Então você sempre tem que pensar no comportamento, né, daquela referência do enunciado, né? Que eu pensei, se ele fala do ponteiro de segundos, dos segundos, eu vou pensar no comportamento dele, tá? Ou seja, como está se referindo à velocidade angular, eu vou pensar para uma volta, né? É o mais lógico. Então, para uma volta, quanto tempo que ele gasta, tá? Tranquilo até aqui? Aí agora... Professora, Oi? eu tinha colocado 2π com o período 12, mas só seria 12 se fosse horas, né? Isso aí, exatamente. Né? Aqui ele pede em Aí segundos, tá? Tá. Aí tem que ter atenção a esses detalhezinhos, né? Porque o seu raciocínio foi todo certo, mas você apenas se distraiu, não pensou na referência dele em segundos. Não é verdade? Tranquilo? Então vamos lá. Agora a questão 5, né? Que bastante gente teve dúvida. Na 5 e na 6, né? Vamos lá. Um carrinho descreve uma circunferência de raio 20 centímetros. Com velocidade angular ômega constante de π sobre 8 radianos por segundo. Isso significa que esse móvel completa uma volta em... Bom, como é que a gente pode fazer aqui? O que a gente pode pensar? Ele quer saber o período, né? Porque ele fala para uma volta, então ele quer saber o t. Como é que eu posso pensar aqui? Eu usei a mesma fórmula da anterior. Isso aqui, Eu né? também. O mais simples é fazer por aqui. Lógico que tem outros meios, mas aí tu dá muita volta, aí tu vai descobrir, tipo, a velocidade linear para jogar lá no 2π, não sei o quê. Não, a gente usa aqui que é mais fácil, tá? Então vamos fazer ômega igual a 2π sobre o período. Aí o ômega ele falou que é π sobre 8. Então, π sobre 8 é igual a 2π sobre o período. Ah, professora, mas eu não vou substituir o π por 3,14? Não, não precisa, né? Ou por 3. Na prova de vocês eu coloco como se fosse 3. Porque vai cortar, tá vendo? Então não precisa fazer conta duas vezes. Então a gente corta o π com π. Todo mundo enxerga isso aqui? E vou multiplicar cruzado, né? Tá? Multiplicando cruzado. Aqui sobrou 1, né? Então vai ficar período igual a 2 vezes 8. Então vai dar 16 segundos. Se alguém não entender, me falem. Qual que é a alternativa desse? Letra A. Letra A. Cadê o apagador aqui? Até aqui tá indo, né? Otimizei o quadro para caber mais coisas. Então agora a gente vai para a questão 6. A 6 ele pergunta, ele diz, retome ao exercício 5 e adote π igual a 3. Então observe que agora ele quer que você substitua, porque ele está dizendo quanto que é para você considerar. Π igual a 3. Em 2 segundos,
aquele carrinho percorre um arco de trajetória L, de comprimento igual a... Então ele te dá um intervalo de tempo, 2 segundos, e ele pergunta qual o arco de trajetória. Se você for parar para pensar, esse arco de trajetória, na verdade, ele é o quê? Hein? Pensa lá em cinemática vetorial. O que significa esse arco de trajetória? Hein, pessoal? Delta S? Delta S, isso aí. Então, na verdade, ele está querendo saber, né, o delta S. Não é verdade? Mas isso é só para vocês entenderem as relações que vocês podem ir construindo, caso vocês não tenham decorado todas as fórmulas, tá? Então, e aqui? Qual fórmula que eu posso usar? Solta a voz aí. Por onde eu posso partir? Qual princípio? Velocidade escalar linear. Isso, né? Como é que é a Fiz fórmula? aquela relação, professora. Oi? Da velocidade angular, eu acho, vezes o raio. Ah, sim, porque eu não vou ter a velocidade linear, né? Sim. Sim. Então, então vamos lá. Eu vou ter que usar essa fórmula aqui, né? Não é isso? Sendo que eu não tenho a velocidade, correto? Aí a velocidade eu posso usar essa outra, né? 2πf, ou eu posso fazer ômega vezes o raio, né? Não é verdade? Bom, então aqui ficaria 2π sobre o período. Mas aqui o problema... Vamos usar 2πf então, né? Vocês usaram 3 fórmulas também? Eu só usei 2. Eu acho que por aqui vai dar mais volta, não é? Eu usei duas, professor. Porque velocidade linear é igual a ômega R. Eu usei duas por essa, professor. Então eu que tô indo mais além, então. Então vamos lá. Então a velocidade vai ser 2π. Mas vocês usaram período aqui ou usaram frequência? É só pra fazer igual vocês. Como assim, professor? Eu botei o pessoal Eu usei ômega R. Eu usei ômega R. Tá, porque não liga não, é essa hora da manhã. Ele dá o ômega no enunciado, é porque eu tô olhando pra cá. Ômega. Por isso que eu tô falando, mas por aqui vai usar 3, porque eu tô pensando, vou ter que calcular a frequência pra jogar no ômega, entendeu? Liga não, gente, porque é essa hora. O coisa tá aqui, ó, eu tava olhando pra cá. Então é π sobre 8, né? Na verdade vai ser... Meus pilotos já estão acabando, gente. Eu escrevo muito. Então V é igual a π sobre 8 vezes... Professora, contar aí pra ver se tá gravando. Boa ideia. Vamos olhar aqui. Tá indo. Tá indo? Tá. Então vamos lá. π sobre 8. Esse 20 centímetros eu vou ter que passar para metro. Né? Então aqui vai ficar 0,2. Tá? 0,2 metros. Então V vai ser 3 sobre 8 vezes 0,2. Então V vai dar 0,6 dividido por 8, que dá quanto? 7,5. 7,5? 7 Professora, é o seguinte. Ah. No final, a questão, a resposta era 6 centímetros. Então eu deixei centímetros por segundo. Por isso que eu em pensei centímetros? Vai usar 20, entendeu? É verdade, verdade. Não precisa converter, não. É o costume de sempre converter, tá? Então não precisa, não.
Não que estaria errado não, mas o problema, né, que ia chegar no final e ia ter que converter de volta. Então você acaba tendo 2 trabalhos, né? Então é 20, olha, 60 sobre 8. Que vai dar E 7,5. metros por segundo, né? Centímetros por segundo. Cismei com metro, hein? Então, vamos lá. Agora eu descobri a velocidade linear. E como é que eu faço esse arco aí? Eu escrevo como? Agora eu venho pra cá, né? Uso essa forma. Deixa eu ver se o azul já tá escrevendo. Usaram essa daqui mesmo? É, né? Sim. Sim. Então, como é que vai ficar? Vamos lá. 7,5. E- Igual a L sobre 2. Isso. Isso aí. Aí eu passo pra lá multiplicando, né? Então vai ficar 7,5 vezes 2 igual a L. L igual a... Essa é a alternativa D. D. Ô, professora, Oi. nessa daí eu comecei diferente. Sim, tem outras formas, mas me Eu contei. não usei. Eu não usei a velocidade igual W sobre R, eu usei delta S sobre delta T mesmo. Aí tu substituiu dentro da fórmula, é isso? Eu coloquei 2 vezes 3 vezes 20 sobre 16, aí achei 7,5 também, aí eu joguei na última que você fez aí. Ah, entendi. Tu tipo usou isso daqui como se fosse pra uma volta, né? Pensando no... Porque ele manda retomar a questão 5, Ah, aí eu entendi. usei os valores da 5. É, tem mais um jeito de fazer, não tem problema não. Tá certinho também, tá? Professora, eu não entendi por que a velocidade é igual a L sobre 2. Porque eu parti da velocidade média, ó. Você achou a velocidade, não achou? Aqui, ó, 7,5. Aí eu disse pra vocês lá no início da questão que esse ΔS, na verdade, é quem? É o arco de trajetória. Pensa que você tá num círculo e você tá andando sobre o círculo, tá vendo? Então, em 2 segundos, eu quero saber, né, ele pergunta qual é o arco de trajetória que você percorreu. Então, em 2 segundos, ele quer saber aqui, ó, quantos pontinhos você percorreu. Ou seja, um pedaço do comprimento da circunferência. Deu para entender agora? Hein? Entendi, sim. Foi mesmo? Senão a gente fala de novo. Então tá É bom. porque eu não tinha visto ali que tava meio embaçado. Minha internet... Eu não sei se é minha internet ou se é o aplicativo. Eu vou testar o Google Meet. Vocês têm gostado mais do Google Meet? 1000 vezes mais. Ah, então... Pra mim tudo faz. Não, é porque o Team Link ontem também estava um pouco embaçado, pior que eu não tenho o que fazer. E hoje de novo, então acho que deve ser muito acesso a ele, né? Aí eu tava pensando em testar. Não. Oi? Não tô conseguindo ler muito bem, não. Tô tentando copiar, mas tá difícil. Não, mas eu tô gravando também. Aí eu vou fazer igual o 3º ano, eu vou botar lá no YouTube. Se Deus quiser, dessa vez não vai dar errado. Né? Dessa vez vai tudo certo. Então daqui a meia hora eu já confere de novo. Apagador tá aqui. Aí eu vou testar o Google Meet essa semana pra poder ver se vai ficar melhor. Aí a gente começa pelo Google Meet na próxima vez, tá? Mas tá dando pra acompanhar, mesmo um pouco embaçado? Querem que eu aumente um pouquinho a letra? Deixa eu ver aqui. Eu não sei se adianta. Tá embaçadinho. Professora, pra mim tá de boa. Então vamos lá. Professora, eu Oi. acho que ficou mais embaçado quando a senhora ficou lente. Que? Picotou. Quando
olha aí, tipo, mais embaixo daquela hora. Tenta editar ali de novo pra ver se vai funcionar. Tá. Como... Gente, ontem meu filho tava muito engraçado. Eu tava dando aula pro 3º ano. Aí eu esqueci de marcar com eles de manhã, marquei à tarde, né? Aí meu filho vinha aqui e botava um dinossauro na lente do... Na frente da câmera. Eu acho que é a conexão mesmo, tá vendo? Melhorou muito, não. Eu ainda mexi no telefone, né? Isso não é lente não, é conexão mesmo. É a conexão, né? Porque tá pixelizado, não tá sujo. Internet de pobre, né? Tô brincando. Depois eu vou ter que editar aquilo ali. O de ontem não deu tempo que eu tinha que liberar espaço pra vocês hoje. Taquei do jeito que tava. Devo estar falando um monte de besteira lá. Ô, professora, Oi. abaixa um pouquinho a câmera. Pra pegar um pouco mais embaixo. Ninguém quer ler meu nome não, né? Entendi. Mais um pouco. Nossa. Mais um pouquinho, professora. Pô, o Lucas não quer ler meu nome, cara. Tô te vendo, Lucas. Aí, ó. Não leva pro coração não, professora, pelo amor de Deus. O Triceratops. Oi. É o Triceratops que Tô tá vendo teu andando. nome lá em cima, professora. Aí de tu não ler meu nome. Deixa eu ver qual o tempo que eu tô falando essa bobeira toda pra eu apagar depois. 21. Vamos lá, gente. Agora a 7 eu passei? Não, né? Sim. Passei? Ah, mas essa é facinho, né? Passou. Essa não tem mistério também, não. Vamos lá. Então, questão 7. Aproximando o movimento que a Terra realiza a cada ano em torno do Sol de um movimento circular uniforme de raio aproximadamente igual, te dá o raio, igual a 1,5 vezes 10 a 8 quilômetros, e considerando que um ano é aproximadamente π vezes 10 a sétima segundos, podemos estimar a velocidade orbital da Terra. E pessoal, como é que a gente faz? Ele quer saber a velocidade. E aí? Eu fiz 2πr sobre o período. Muito bem. A velocidade vai ser 2πr sobre o período. Professor, mas Não tô inteligente. Eu fiz com a frequência. não tem problema. Mas tu tem que pensar que, na verdade, se ele te dá um ano, né? Ele tá pensando para uma volta em torno do Sol. E toda vez que eu me refiro a uma volta, eu tô pensando no período. Entendeu? Que aí tu calculou a frequência para depois jogar aqui, não foi? Sim. Então, aí você acaba tendo 2 trabalhos, né? Mas não tem problema não. Tá certo também. Eu só tô te explicando que por aqui é mais prático, mais rápido, tá? É só você pensar que o ΔS, né? O meu ΔS, se eu tô pensando na volta inteira em torno do Sol, é o quê? É o comprimento todo da circunferência. Por isso que é 2πr, né? E como eu acabei de falar, como é uma volta, o tempo, o ΔT, eu chamo de período, tá? Então, V vai ser 2 vezes π vezes o raio. A resposta é em quilômetro também? É, quilômetro. 1,5 vezes 10 a 8 dividido pelo período. O período é π vezes 10 a 7. Aí você vai cortar o π com π, vai falar período. 2 vezes 1,5 vai dar 3. 10 a 8 dividido por 10 a 7, eu repito a base e subtrai os expoentes. Então é 8 menos 7, que vai dar 1, né? Então a velocidade é 30 km por segundo. Professor, você acabou com a minha conta. Minha conta era muito mais emotiva.
Eu botei todos os zeros e saí cortando todo mundo. Tá doido? Se a gente Botei zero aprendeu... por zero. É, tu esqueceu que a gente aprendeu notação científica. Mas é muito mais divertido. Aham, Professora, sei. Ah, professora, é quilômetros por hora ou metros por segundo? Eu tô meio confusa. Quilômetro Não, por segundo, mas- tá? É quilômetro por segundo. você vai ver, What? você vai observar que quando a gente chegar em gravitação universal, a gente vai usar a unidade de medida tipo quilômetros por segundo. Porque as medidas, não. elas são muito absurdas, as distâncias são muito grandes. Aí, se você ficar usando metro, você tem que usar potências muito altas. Então, A física odeia os alunos. oi? A física odeia os alunos. Eu não E disse. gravitação também odeia os alunos. Ó. Matéria chata, horrível. É meio chatinha, né? Você tem que pensar que aqui ele não disse que é no SI, então eu posso utilizar outras unidades de medida, tá? Viu até que foi tranquilinho, né? Aí agora a gente vai para qual questão? Questão 8. número 8, Da polia, página né? 93. Página qual? 93. Beleza. Ah, esqueci de botar a página. Então vamos lá. A polia mostrada abaixo tem diâmetro 10 pi centímetros e gira com frequência de 1200 RPM. RPM. Obrigada. Acionada pela correia C que passa à sua volta. Determine para o sistema polia correia, letra A velocidade linear da correia. Então ele quer saber a velocidade, né? E como é que eu calculo essa velocidade aqui? Eu usei a mesma fórmula. V igual a Também. πr sobre T. 2πr, 2πrf? Sobre T. 2πr sobre T. Tá. Dos PRF. Dos PRF. Eu esqueci que essa fórmula existia, 2PRF. É, mais prática, já tem a rotação aqui. Mas deixa eu ver. Aí eu converti, coloquei 20 Hz. Ah, mas é porque aqui eu vou ter que converter, né? Sim. Lembra que velocidade é metros por segundo, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Aqui é rotações por minuto. Então, eu vou ter que transformar para segundos, né? Bom, preste atenção. Essas 1.200 rotações é para 1 minuto. Aí é tipo uma regra de 3, né? Eu tenho 1.200 rotações para 1 minuto, que são 60 segundos. Então, quantas rotações eu vou ter por segundo? Correto? Aí eu multiplico cruzado. Quem já sabe, já divide por 60 direto, não tem problema, tá? Então vai ficar 60x igual a 1.200. X é igual a 1.200 dividido por 60. Eu cortei errado ali. X igual a 20. Hz. Então aqui eu já achei a frequência. Por isso que tu fez do outro jeito, né? Não tem problema. Porque de qualquer forma eu ia ter que mexer nessa frequência mesmo. Aí presta Eu atenção. percebi, eu esqueci que tinha essa fórmula. Ah, Eu coloquei sobre inverso do período, aí é mais complicado. Eita! não, vamos de forma direta, né? Onde a formulazinha V é igual a 2πrf, tá? Eu já ajustei a minha frequência para Hertz, porque Hertz é o inverso do segundo. Então V vai ficar 2π. O raio, pensa que ele te deu o diâmetro. Se o diâmetro é 10, o raio vai ser o quê? 5π, né?
Sendo que de centímetros vai ficar o quê para metro? 10 a menos 2 metros. 0,05 pi metro. É, mas a gente, né, já conhece, já sabe usar a base 10, a gente usa 10 a menos 2. Porque eu sei que são duas casas, né? Ó, são duas casas até metro. E eu sei que eu estou escrevendo pequeno de forma grande, então o expoente fica negativo. Lembra dessa aula que eu dei para vocês? Professora, eu protesto contra a notação científica. Olha, Raio vocês... ficou como? Hã? Raio ficou como? Eu não entendi. 5π, porque eu dividi por 2. Sendo que aqui está em centímetro, eu quero escrever em metro. Então, de centímetro para metro, são duas casas. Aí eu estou escrevendo o centímetro, que é pequeno, de forma grande. Então, essas duas casas, elas são negativas. Então, é 10 a menos 2 metros. Ai, professora, é muito Ou difícil. 0,05. Exatamente. Eu quero ver quando chegar lá no terceiro ano, que eu tiver 1,6 vezes 10 a menos 19, se vocês vão escrever 19 Não precisa nem casas. chegar no terceiro ano, Isso, lá no professora. terceiro ano. No final desse ano mesmo. É, quando chegar... 0,01 vezes não sei das quantas, a menos, sei lá. Isso é pra mim, a que do futuro A resolve. menos, sei lá. Ó, gente, mas não tá errado não. Eu só quero que vocês abram a mente de vocês pra isso, tá? Então vai ficar 5π. Vou até que apagar aqui. Mas, ô professora, a minha mente é quadrada, ela não varia muito não. Claro que varia. Já melhorou muito, Lucas. Graças Vamos lá. a Deus. 5π vezes 10 a menos 2, ou 0,05π, tá? Vezes a frequência que eu achei aqui, que são 20 Hz, né? Então vai ficar 2 vezes 5 vai dar 10, tá? Vou fazer devagarinho, tá bom? Então vai ficar 10 vezes 10 a menos 2, vezes 20 é 2 vezes 10, tá? Aí, vezes π ao quadrado, porque é π vezes π. Aí presta atenção, ó. O expoente aqui não aparece é 1. Aqui não aparece é 1, né? 1 menos 2, menos 1. Menos 1 mais 1 vai dar 0. Então não tem 10 nenhum, né? Vai ficar V igual a 2π ao quadrado metros por segundo. Desnecessário isso, hein? Ou simplesmente 2π vezes 0,05 vezes 20. Fica muito mais bonito. É só pra vocês se acostumarem com isso, hein? Notação científica que eu me perdi de novo. Não, presta atenção, eu fiz, ó, 2 vezes 5, aí deu esse 10 aqui. Esse Sim. 10 eu repeti, ó, 10 a menos 2, repeti. E o 20, em vez de eu escrever 20, eu escrevi 2 vezes 10, que dá 20, Ah, tá. Caraca. tá? Por quê? Porque, ó, 1 mais 1 vai dar 2, 2 menos 2, eu corto todos os 10, todas as potências. Entendeu? Ah, tá, nossa. Só por isso que eu Nossa. abri assim, tá? Mas fiquem à vontade para fazer todas as 0, sei lá quantas casas que vocês tiverem que fazer. Mas vai variar do número de casa, vai variar, né? Se for muito, a gente faz quando não convém, né? Porque a gente é aluno pra... Professora, pode me explicar de novo rapidinho esse negócio do 10? O 10, ó, eu sei que aqui eu tenho 2 vezes 5. Então esse 2 vezes 5 deu 10, né? Aí esse 10 a menos 2 é só repetir aqui, ó. 10 a menos 2. E o 20, eu abri ele, eu escrevi como sendo 2 vezes 10. Porque 2 vezes 10 dá 20. Aí, por que eu fiz isso? Porque multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base, que é 10, e somo os expoentes. Então, quando eu somo aqui, ó, 1 mais 1 vai dar 2. 2 menos 2 vai dar 0. 10 elevado a 0 é 1. Ou seja, eu corto todas essas potências de base 10. Entendeu? Por isso que eu escrevi dessa forma aqui. Tá? Entendi. Oi?
Entendi, sim. Show. Então agora a gente vai para a letra B. B diz o módulo da aceleração centrípeta na superfície externa da polia. Então ele quer aceleração centrípeta em módulo. Qual que é a fórmula? Tem três, V né? ao quadrado sobre o raio. Isso, existem três fórmulas. Mas essa de V ao quadrado sobre o raio é mais fácil, porque eu já tenho V e no enunciado ele me deu, eu consegui escrever o R, né? Então V ao quadrado sobre o raio. Alguém fez alguma outra? Velocidade angular vezes o raio. É, mas aí o ruim é que você tem que achar a velocidade angular, porque ele não te deu, entendeu? É. Então eu vou usar a primeira. Mas não tá errado não, é porque essa daí vai dar mais voltas, tá? Então a gente vai usar V ao quadrado sobre o raio. Então a aceleração centrípeta, dá para enxergar aqui ainda? Vai ser, preste atenção que eu tô abrindo parênteses, porque é 2π ao quadrado que vai ser elevado ao quadrado, tá? Então, ó, 2π ao quadrado, isso tudo elevado ao quadrado. Sobre o raio, que é 0,05π, ou 5 vezes 10 a menos 2π. Então, a aceleração centrípeta vai ser 2 ao quadrado, vai ficar 4. Π ao quadrado elevado ao quadrado, a gente fala que é potência de potência. Aí eu multiplico os expoentes, tá? Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Por isso que fica π à quarta, tá? Dividido por esse cara todo aqui, ó. Ou simplesmente 0,05. Aí eu vou ter 4 dividido para 5, né? Ou então eu posso pensar o seguinte, olha por que é mais fácil escrever potência. O 10 a menos 2, na divisão, eu sei que para eu subir ele, eu só inverto o sinal dele. Então se ele é 10 a menos 2, ele vira o quê? 10 ao quadrado. Então eu tenho 4 vezes 10 ao quadrado. E esse π à quarta, eu posso simplificar com π, né? Aí vai sobrar só 3 em cima. Não é verdade? Então, π ao cubo dividido por 5. Só o 5 que eu não mexi. 4 vezes 10 ao quadrado é o quê? 400. Aí vai ficar 400 π ao cubo dividido por 5. Quanto que é 400 dividido por 5? 80. 80. 400? Hã? É um jeito diferente. Ah, sim. O quê? Não, tá certo. Tá certo? Misericórdia, professora. Não sei o que eu fiz aqui. Eu botei 40 dividido por 5 igual a 80. Misericórdia. Eu coloquei 4 dividido por 0,05. Sim, aí se tu tem a calculadora, tu resolve tranquilão. Mas se você não tiver calculadora, tem aluno que ele erra na hora de fazer essa divisão. Por isso que eu tô mostrando aqui. Porque eu interpretei 0,05 a 20ª parte de 4, então só a 20ª parte de 1, então eu multipliquei por 20, 4 vezes 20. Não, isso é ótimo, não tem problema. Não, mas tipo, 400 dividido por 5 dá de qualquer jeito, porque, né? Se você calcular sem usar a calculadora, você vai fazer 400 dividido por 5. Tudo Isso certo, aí. né? Cada um fazia diferente. Isso aí. A gente tenta mostrar várias formas e você vai vendo qual é a melhor forma pra você. Entendeu? Aí agora qual questão? 15, 15. página 94, certo? Não, devagar não. 95. 95. Gente, eu mexi um pouquinho, saiu muito do lugar? Não. Tá. Não.
Aí batemos nosso recorde, 41 hoje assistindo a aula. Aleluia. É porque eu avisei que era revisão. Ah, então eu vou bloquear quem nunca assiste. Professora, Oi. dá uma Dá uma olhada na gravação. gravação. Hã? Esse Dá uma é olhada, esse né? tá gravando. Tá gravando. Poxa, achei que a aula de hoje ia ser exclusiva de novo. É, né? Ai, mas é sempre assim. Eu acho que a aula que não gravou foi a aula que tinha menos gente, né? E não gravou. Aí hoje que tem um montão. Aquela foi pay-per-view. É. Então vamos para 15. A 15 é que fala da engrenagem A, tem raio. É essa? É da bicicleta da Julinha. Ah, é da Julinha? Sim, isso também. É a gente Essa é da andar Julinha. com bicicleta sem rodinha atrás. Ah, tá. É porque o meu tá diferente. O meu é 15 é essa daqui, ó. Essa vocês não tem, não? Essa? Não, essa não. Ah, bom que eu Não, ponho essa aqui a na... gente tem, é 14. Essa é 14, nossa. E eu não passei, né? Não. É porque a 14 do meu livro é diferente. Esse ano a senhora não passou, não. Ano passado a senhora passou. É porque eu tô sem um livro novo, aí ele fica meio confuso. Mas eu ponho na revisão, que eu vou passar essa semana. Ainda tô montando. Aí eu coloco ela é bem interessante também, que ela fala de tudo. Velocidade linear, angular, frequência de rotação. Entendeu? Aí é bom que vocês trabalham tudo nela. Qual que é a página dessa? 95. Página 95. Professora, acho que a senhora vai ter que abaixar um pouquinho a câmera. Ah, lá vem ele querendo tirar meu nome da aula. Aí. Oi. Eu tô vendo o seu nome, professora. Fica Tô brincando. tranquila. Eu tô brincando. Então, número 15, né? Cortei no meio, espero que dê. Então, Julinha ganhou sua primeira bicicleta, mas a menina ainda não sabe se equilibrar sobre o brinquedo. Então, precisa de rodinhas laterais de apoio, mostradas na figura abaixo, até ter a habilidade necessária para pedalar sem elas. As rodinhas laterais têm diâmetro 12 centímetros. Então, eu vou botar DL, porque é diâmetro da rodinha lateral. 12 centímetros. E a roda traseira tem diâmetro, então eu vou botar DD. Eu vou dar um espaço aqui que a gente vai ter que cortar para raio, né? 30 centímetros. Assim, durante um passeio com velocidade escalar constante, se a roda traseira executa 2 voltas por segundo, então ele está te dando tipo a frequência, né? Roda traseira. Coloca F de T, que é mais fácil. Vou botar aqui. Ela dá 2 voltas em 1 segundo, tá? 2 Hz, Então, pode lembrar. 2 Hz. Podemos afirmar que as rodinhas laterais executam N voltas por segundo. Então, eles querem saber quantas voltas em 1 segundo. Tá? E como é que a gente pode fazer essa daí? Eu usei F1 dividido por F2 igual a R2 dividido por F1. Exatamente. Fiz a mesma coisa. Ah, show de bola. Eu fiz multiplicando. Como assim multiplicando? Quebrou a corrente. Ah, tu fez ao contrário, né? Tá. É. Então, primeiro, vamos transformar isso daqui para raio, né? Então, 12 centímetros vai ficar 6 centímetros o raio, tá? Raio Eu também com lateral. multiplicamento. Então, como eles vão estar se dividindo, você vai cortar a simplificação. A simplificação não. O que eu acabei de falar?
Não fugiu. Essa é transformação. Então você acaba cortando a transformação. Mas não tem problema, vamos botar então em metro, tá? Porque aí a gente segue sempre o mesmo padrão. Então o raio lateral vai ser 6 vezes 10 a menos 2 metros, né? A gente já sabe que de centímetro para metro é 10 a menos 2, né? Ou 0,06. 0,06. Bom, e aqui, deixa eu subir isso daqui um pouquinho. Diâmetro traseiro é 30 centímetros. Aí o raio traseiro é só dividir por 2, vai ser 15 vezes 10 a menos 2 metros. Tá? Aí qual é a fórmula que a gente falou que vai usar? A frequência. F1 sobre F2 é igual a R2 sobre R1. Pode ser 15, professora? Porque o 15 não é maior que 10? Não tem uma regra dessa? Mas é porque eu não tô transformando em notação científica, tá? Eu só tirei a vírgula. Aí por isso que pode ser 15. Ele não pede, escreva em notação, tá? Aí pra não confundir a cabeça, tipo assim, vocês decorarem que de centímetro para metro é 10 a menos 2, aí eu botei 15 vezes 10 a menos 2 metros, entendeu? No lugar de centímetro, escrevi 10 a menos 2, tá bom? Só pra não ficar mexendo, senão seria 1,5 vezes 10 a menos 1, tá? F1 sobre F2 de R2 sobre R1, né? Você fez ao contrário, né, Luquinhas? Você fez F1 vezes R1, não é isso? Foi isso, Lucas? Isso. Não tem problema não, tá? Bom, então vamos lá. Então, a gente vai chamar de a lateral ou a traseira, só pra gente não confundir, né? Eu usei lateral. Lateral? Então, vou botar um Lzinho aqui do lado, pro pessoal não se perder. E aqui eu vou botar um T. Tá? Porque você tem que estar com isso bem definido. Já pensou? Tu põe um F1 aqui, aí tu se distrai e põe o raio da lateral aqui, aí você acaba errando a conta. Tá? Então, a frequência da rodinha lateral, que vai ser N sobre 1, que é N, né? Sobre a frequência da rodinha traseira, que é 2 Hz, igual o raio da rodinha traseira, que é 15 vezes 10 a menos 2, dividido pelo raio da rodinha lateral, que é 6 vezes 10 a menos 2. Aqui, ó, viu como é que a gente vai cortar a transformação? Por isso que não precisa. Quando você usa essa fórmula aqui, você não precisa converter, tá? Então vai ficar N sobre 2. Vou passar multiplicando, né? Vou passar o 2 multiplicando, tá? 2 vezes 15 dividido por 6. N igual a 30 dividido por 6. N igual a 5 voltas. Vocês entenderam aqui que, na verdade, esse N seria N dividido por 1, porque é a frequência, tá? Que isso acaba ficando só N, tá? Se fosse por 2, aí você ia ter que escrever N dividido por 2 sobre 2. Deu pra entender? E isso é letra D, né? Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Teve bastante gente com dúvida nessa questão. Agora foi. A minha dúvida foi na próxima, no 16. Tá. É verdade.
Professor, esse negócio de movimento acoplado é um saco. É, chatinho mesmo. É, Jesus. a 16 é em relação ao exercício anterior, não é isso? Isso. Então vamos lá. Em relação ao exercício anterior, nas mesmas condições de movimento e considerando π igual a 3, então ó, π igual a 3, podemos afirmar que após 1 minuto de passeio, Julinha terá percorrido aproximadamente, então ela quer saber para o tempo de 1 minuto. Quanto que ela vai ter percorrido. Então ela quer saber a distância, né? E aí, como é que a gente pode pensar nessa questão aí? Eu usei a fórmula V igual a delta S sobre a delta T. Sim, mas... Só que eu subscrevi o 2πr sobre T. Isso, então vamos lá. Então V é igual a delta S sobre delta T, né? Sendo que aqui os alunos geralmente fazem confusão na seguinte situação, né? Por que que esse delta S eu tenho que escrever na forma de 2πr? Porque, deixa eu pensar em alguma coisa redonda. Ó, tipo esse copo aqui, tá? Pensa só na boca dele. Quando esse copo, vou dar um risquinho nele aqui, não vai dar pra vocês verem direito não. Mas aqui tem um risquinho, né? Então, para eu saber o quanto que ele percorreu, observa que na verdade é como se eu pegasse esse copo, né? E abrisse a roda dele, tá vendo? Ou seja, em uma volta de copo, eu percorri esse comprimento de circunferência aqui. Por isso que é como se eu pegasse, né? Nossa, aqui eu acho que vai ficar melhor para entender. Isso daqui é a roda da bicicleta, tá? Então, quando eu faço uma volta, é como se eu tivesse fazendo o quê? O comprimento da circunferência toda. Em uma volta, eu percorri toda essa distância aqui. Deu para entender agora? Foi? Sim. É tipo um durex, né? Isso mesmo. Tá? É porque às vezes Professora, nessa questão, eu só fiz regra de 3 e descobri o comprimento da roda só. Aí eu achei a resposta. Adoro regra de 3. Cuidado, dá certo porque a gente sabe que a velocidade média, né, ela tem uma relação entre o quanto que você vai percorrer naquele intervalo de tempo, tá? Mas eu sempre falo para ter cuidado, que podem haver pegadinhas no enunciado. Esse daqui tá bem simples, então acaba dando certo. Então vamos lá. Então V, a gente já calculou a velocidade dele? Não, né? Vou ter que descobrir. Não. Por isso que eu substituí por 2πrf. Então V vai ser 2πrf. O delta S é 2πr, né? Sobre o tempo. 1 minuto são o quê? 60 segundos, né? Aí observe que tem coisa aqui que eu posso cancelar, né? Eu posso cortar esse 2 com esse 2, esse π com esse π, esse raio aqui com esse raio, né? Mas espera aí. Professora, eu não substituí o DTS não, deixei lá, porque é isso que a gente queria saber, né, DTS. É isso que eu fiz de bobeira, ó. Errei aqui. É que eu fiquei empolgada que a gente ia poder cortar um monte de coisa. Vamos lá. Porque se eu quero o delta S, como é que eu vou substituir ele, né? Vamos lá. 2πrf igual a delta S sobre o delta T, que vai ser 1 minuto, que são 60 segundos.
Então aqui vai ficar 2 vezes 3. O raio vai ser o raio da roda traseira, que é 15 vezes 10 a menos 2. Igual... Ih, esqueci a frequência. A frequência da roda traseira é 2, igual a delta S sobre 60, né? Então, vou pegar esse 60 e vou passar para lá multiplicando. 2 vezes 3 vai dar 6. 6, mais fácil fazer aqui, ó. 2 vezes 15, 30. 30 vezes 3 vai dar 90. 90 vezes 2, 180, né? Vezes 10 é menos 2. Vezes 60 igual a delta S. Então, delta S vai ser... Preste atenção. Vocês estão com calculadora, eu não tô, né? Aí eu penso que aqui, ó, esse zero aqui é como se fosse 10. Esse daqui também é 10. Então, ficaria 10 elevado a 1, 10 elevado a 1. Com menos 2, eles vão se cortar. Então, eu só tenho 18 vezes 6. 6 vezes 8, 48. Com 4. 1 vezes 6, 6. Com 4, 108. Isso? Alternativa B. B. Gente, não... Achei um jeito mais fácil, professora. Qual que foi o seu jeito? Conta aí. 2 vezes 3 vezes 15, para achar o comprimento, eu achei em 90 centímetros. Logo eu converti para metros, aí tá, deu o comprimento em metros. Aí eu fiz 1 segundo dá 2 voltas, 60 segundos, tantas voltas, no caso deu 120. Aí eu multipliquei 120 por 0,9. Ah, sim, é a mesma coisa. Quem foi o gênio? Rafael, Meu Deus, amigo, parabéns. gênio. Não, sim, o Eu raciocínio ainda tá desse ótimo. jeito porque é uma fórmula inteira direta. Eu acho que fica mais fácil de você se organizar. É, aí depende do que você tem mais facilidade. Tem gente que Sim, às vezes sim, para é construir variável da pessoa. esse raciocínio se perde, entendeu? Aí às vezes a pessoa fica melhor com uma fórmula, entendeu? Mas tá ótimo. Muito bom o raciocínio também. Agora a gente vai para os exercícios de revisão, que são mais chatinhos, né? Alguma Na dúvida? verdade, só os de movimento acoplado que são chatos. É, né? Chatos não, detestáveis. Insuportáveis. Poxa vida! Tão legais. É porque seu gosto é um tanto, como eu posso te dizer, Peculiar. peculiar. Bom, peculiar foi ótimo. Qual que é a página e qual é o exercício? Página 96, exercício 1, 2, 3, 4, 4, 9, 10, 12, 13, 14. 16. Benza a Deus, senhor. Eu passei isso tudo pra vocês? Exatamente, sei lá. Somar, né? Aqui vai ser exercício O filho, de... o filho dela que o diga. Ô, professor, o seu nome no meu celular tá bruxa má até hoje, tem que trocar. Entendi, Lucas, entendi. Ih, meu celular tá. Achei que o microfone tava desligado. Vamos lá, número 1. Uma Professora. roda gira... Oi. Verifica a gravação. Hã? Verifica a gravação. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Bem lembrar. Tá indo, 59 minutos já. Gente, fala beça, né? Benza a Deus. Meu Deus. Ó, eu acho que eu vou fazer o contrário. Eu vou de trás pra frente nesses exercícios de revisão. O que vocês acham? Porque quando meu filho acorda, fica mais difícil da gente continuar com a aula. Ah, mulher. Melhor. E eu acho que esses 1, 2, 3, 4 é bem tranquilo, não é? São sobre frequência e É o 16, 14 que vai matando. Tá, então vamos começar. Qual que é o 16? Só pra ver se é igual ao meu.
2 polias de raio A e B. Da FUVEST. Ai, o meu é diferente. O 12 também, por favor. Sabia, estava muito difícil pra ser verdade, esse 16. Gente, Eu nem consegui fazer ele. o 16 Eu tem nem sabia figura? que tinha ele. 15 e 12, não entendi nada. O 16 tem figura? Tem. Tem. Ih, Jesus, como é que eu vou fazer agora? É que eu tô sem o livro, né? Então vou precisar que Gente, o você... 16 é que o 16 ele não tem número, você só monta a fórmula com o que ele te dá, ele só dá a raiva, então fica normal. Você tem que tirar as coisas da sua cabeça do nada, sabe? Com mágica. Tá, então eu vou precisar que vocês me ajudem, porque eu não tô vendo a figura, então pode ser que eu cometa algum erro aqui. Aí vocês falam, não, professor, mas peraí, é assim. Então vamos lá, primeiro lê o enunciado, que eu vou anotar as informações. E depois vocês me explicam qual é o tipo de figura, tá? Fala aí, 16. Quer que eu leia? 2 polias de raio A e B estão acopladas entre si por meio de uma correia, como mostra a figura. Peraí, devagarinho, lê de novo. 2 polias. 2 polias de raio A e B estão acopladas entre si por meio de uma correia. Ah, A polia maior de raio A gira em torno de seu eixo, levando um tempo t para completar uma volta. para uma volta. Então ele tá dando o período da polia de raio A, que eu chamei 1. Qual o tempo? Tempo t para ele só diz que ela gira em torno do seu eixo, levando um tempo t. Supondo que não haja deslizamento entre as polias e a correia, calcule a. O módulo V da velocidade do ponto P da correia. Então ele quer velocidade linear, né? Tá. Bom, qual a fórmula que a gente pode utilizar? 2π raio sobre t. Esse mesmo. Então V, o módulo de V vai ser 2πr sobre t, né? Sendo que ele quer a velocidade de quem? Da grandona? Ele quer do ponto P, né? Que tá na correia. Tá. As velocidades lineares serão iguais, né? Então vamos lá. Então V vai ser 2π A sobre T. T. Pô. E para o eixo Esse T é maiúsculo ou minúscula? é maiúsculo. Só pra poder ficar igual. É só isso, gente. O meu tá diferente. Eu nem consigo fazer mesmo. É só isso mesmo. Então vamos lá. Letra B. O tempo t que a polia menor leva para dar uma volta completa. Então ele quer saber o período da segunda polia. Né? Aí o que a gente pode pensar? No acoplamento por correia, o que acontece? As velocidades lineares são iguais, né? Exatamente. Então vou ter o V de A, né? O V1 igual ao V2. E você achou o V aqui, né? Aí você sabe que V2 vai ser 2πr2 sobre o período 2. Que aí você vai achar esse período. A velocidade, como elas são iguais, eu uso isso aqui, ó. 2πa sobre t. Gente, só um minutinho, meu filho acabou de acordar. Deixa eu dar um pause aqui. Me lembra de voltar com a gravação, hein? Então, vamos lá. Então, ó, como as velocidades lineares são iguais, eu peguei a velocidade que eu achei na letra A, né? E vou substituir pela fórmula da velocidade linear. Então, é 2π. O raio 2 é B
sobre o período T2, que é o que você quer descobrir, né? Então vai ficar, ó, posso cortar o 2 com 2, o 2 com 2, o π com π, né? Aí eu multiplico o cruzado aqui, então vai ficar AT2 igual a B Tzão. Então T2 é igual a B Tzão sobre A. Tá dando pra enxergar? Só isso. Né? Aí agora a gente vai pra 12. Que eu também não tenho no meu livro. Professora, Oi. de onde saiu esse B? Esse B é o raio 2, ó. Ele dá lá no enunciado. Ele diz que o raio da outra polia é tamanho B. Então, no lugar do R2, ó, eu coloquei o B. Entendeu? É porque aqui ele só trabalha com letras. Mas fiquem tranquilos. Obrigada. Eu não vou cobrar nada disso aqui não. É porque eu escolhi pelo livro antigo e é de questões, tá? Mas é bom para vocês entenderem, né? Como é que funciona a matéria. Professora, tem que fazer a 14. Vamos para 14. Qual que é a 14? Quando se dá uma pedalada É a na da bicicleta, essa não é uma bicicleta. É aquela que dá o ângulo? Como é que eu vou desenhar essa A bebê? questão, não. É a questão do Enem. Dá um monte de diâmetro. Ah, tá. Então vamos lá, né? Tem figura essa? Tem, né? Deixa eu ver se é igual a minha. Ah, eu acho que é 13. Essa de vocês é 14? Mas eu acho que a minha é 13. É. Essa daqui? Mas tem que ver porque é essa daí mesmo. Quando se dá uma pedalada na bicicleta e seguir, isto é, Isso. quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta completa. Qual é a distância aproximada percorrida pela bicicleta, sabendo-se que o perímetro de um círculo de raio R é igual a 2πr e π igual a 3. Aí ele dá as medidas, né? O diâmetro da roda traseira, o diâmetro da coroa traseira e o diâmetro dessa bolinha da frente, que eu não sei qual é o nome, 30 centímetros. Professora, Oi? tira uma dúvida. Essa daí é só para achar o comprimento da roda, né? É. Então você nem vai precisar... Deixa eu ver aqui. Tu nem vai precisar de muita coisa não. Porque você pode pensar que o raio da roda dianteira é 3 vezes o raio da roda traseira, da coroa. Entendeu? Sim, aí é só multiplicar o comprimento da circunferência por 3. É, essa é a 14, né, de vocês. Então, o raio da coroa, né, dianteira é igual a 3 vezes o raio da coroa traseira. Então, a relação entre os raios é igual a 3, né? Aí agora eu posso só calcular o diâmetro, não é verdade? Foi assim que vocês fizeram? Fala aí. Sim, eu fiz isso. Aí como é que faz agora? Vai ficar o quê? Hein, gente? 2πr eu fiz pela fórmula. Isso, mas vai entrar a relação dos raios. Aí você fez no final? Primeiro eu descobri o diâmetro, e depois eu fiz a relação. Assim, né? Eu fiz Isso. Tá. Então como é que vai ficar agora? Vamos lá, solta a voz. Quanto que vale o diâmetro aí?
Me ajuda porque eu não anotei nada que era na figura. Quanto vale o diâmetro? Diâmetro não é o que vocês querem descobrir? Né? Hein, gente? Solta a voz. 80 centímetros. Mas preste atenção. Aqui, ele fala que... Não, o diâmetro é o comprimento que a gente quer descobrir. Isso aí, né? Ah, Então, não entendi. vai ficar 3 vezes 2 vezes 3. Aí agora sim, qual que vai ser o raio? 40. Isso aí, 40 centímetros, não tá em centímetros? Sim. Então vai ser 0,4 metros. Vou ser boazinha, vou botar 0,4. Eu transformei final. Eu transformei só no final. Aí ficou mais fácil. Ah, então tá bom, vamos transformar no final. Eu não gosto muito não, mas como aqui é uma coisa simples, a gente vai direto. Então o diâmetro vai ser 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 4 vai dar? 3, 1 vezes 4, 4. 7, 2. 3, 7, 2. 720 centímetros. Deu para entender? Então, na verdade, o que a gente precisava entender era isso aqui, ó. Entender que a relação entre o raio dianteiro, né, da coroa dianteira, é 3 vezes o raio da coroa traseira, né? Então, quando ele pensa naquela pedalada, né, que para uma pedalada é porque o raio traseiro, né, deu o quê? 3 voltas. Então, ele fez com que a roda traseira, ela rodasse o quê? 3 vezes, entendeu? Deu para entender? Por que eu multipliquei Eu esse sim. tempo por 3? Show de bola. Bom, então agora a gente vai para número 12. É 12? É, A 12 é a da bicicleta, né? Que horror essa 12, hein? Pior sou eu tendo que desenhar ela aqui, né? Acho que não vai dar muito certo desenhar, não. Eu não tenho ela no livro. Lê o enunciado pra mim, que eu vou anotar as informações que tiverem no enunciado. E depois eu mostro o desenho, mas faço mais ou menos o ciclista desenho. pedala. Hum. Posso ir? Pode? Um ciclista pedala uma bicicleta em trajetória circular, de modo que as direções dos deslocamentos das rodas mantêm sempre um ângulo de 60 graus entre si. O diâmetro da roda traseira dessa bicicleta é 3/4 do diâmetro da roda dianteira. O esquema a seguir mostra a bicicleta vista de cima em um dado instante do percurso. Tá, então... Admita que... Ah, tá. Foi mal. Então, admita que para uma volta completa da bicicleta, N1 seja o número de voltas dadas pela roda traseira e N2 seja o número de voltas dadas pela roda dianteira em torno dos respectivos eixos de rotação. Assim, a razão N2 sobre N1 será igual a... Peraí. Aqui é isso mesmo, né? A dianteira é N1 e o período da roda traseira é N2, né? Ele faz tipo uma pegadinha, tá vendo? No enunciado ele fala da dianteira em relação à traseira em relação à dianteira. Aí quando ele chega aqui pro número de voltas, ele inverte, né? Ele fala que a dianteira é N1 e a traseira é N2. Então tem que ficar ligado nisso. Professora, Oi? tem chance de questões parecidas com essa caírem na prova? Não, tá mais simples. Ah, tá bom. Eu acho que tá mais simples, né? Obrigado, pelo amor de Deus. Louvado seja Deus. Vou tentar desenhar, hein? Mas não sei se vai dar muito certo, não. Então, você tem a roda traseira mais ou menos aqui, tá? E a roda dianteira mais ou menos aqui. Aí ele fala que esse ângulo aqui é 60 graus, né? É isso?
que aqui tem a roda. E aqui tá outra roda. Aí que aqui é o centro. E esse centro liga aqui. Acho que é mais ou menos isso, né? É. Foi? Acho que foi. Bom, não sei se dá pra entender muito bem meu desenho, né? Mas é a melhor coisa que eu consegui desenhar. Acho que aqui é um pouquinho mais fechado. Então vamos lá, gente. A gente vai ter que, não é à toa que ele tá dando o ângulo. Então a gente vai ter que se utilizar, né, da semelhança de triângulos. Ah, ele dá os pontos também. Deixa eu anotar aqui, é B, C, aqui é B, né? Aqui é G, não é isso? É. Então a gente tem que pensar... Isso, aí aqui eu tenho um Rzinho, né? E aqui eu tenho um Rzão, né? O raio entre a roda traseira, né? E aqui um raio maior, um Rzão, com a roda dianteira. Tranquilo até aqui? Então vamos desenhar separadamente, tá? Então eu vou reproduzir aqui do lado. Tá dando pra enxergar essa cor? Tá? Tá sim. Tá. Então aqui é Rzinho, aqui é Rzão, né? E o que eu posso pensar em semelhança de triângulos? Se eu pegar esse ângulo e espelhar ele pra cá, né? Quer dizer que esse meu ângulo aqui, ele vai ser de quanto? Mamãe já tá acabando, tá? Deixa eu terminar aqui, eu já vou. Aí aqui, tá entendendo o que eu fiz? Imagina aqui uma reta, tá? Aí eu peguei esse ângulo aqui e espelhei ele pra cá, tá? É semelhança de triângulos. Então, eu sei que esse ângulo de 60 graus, na verdade, seria esse ângulo aqui, né? Então, esse é o raiozinho e esse é o raiozão. E aqui é o ângulo de 90 graus, né? Então, eu consigo fazer essa ligação. Então, eu posso pensar a relação entre os raios, né? Se eu for pensar na relação entre os raios, eu posso pensar no cateto adjacente. Então, eu vou pensar em cosseno. Então, eu vou pensar que o cosseno de 60 vai ser o cateto adjacente Rzinho sobre a hipotenusa Rzão. Cosseno de 60 é meio, né? Então, eu tenho essa relação aqui por enquanto. Só de olhar a figura, tá? E agora, o que eu posso pensar? O que eu consigo construir? Hein, gente? Não faço a menor ideia. Não faz a menor ideia? Pensa que ele quer a relação entre os períodos, né? Entre o número de voltas. Vamos fazer mais uma relação aqui? Eu sei que eu não trabalho com diâmetro, eu trabalho com raios, né? Então, se eu pegar ambos os lados e dividir por 2 para ser transformado em raio, na verdade eu corto 2, não é isso? Porque eu quero o raio e ficaria assim, ó. Eu sei que o raio é o diâmetro dividido por 2. Então eu teria RT sobre 2, né? Igual a 3/4
de RD sobre 2. Mas esse 2 aqui eu corto, né? Então eu posso considerar que o raio traseiro é 3/4 do raio dianteiro. Mais uma relação aí entre os raios, né? Sendo que eu tô falando agora do raio da... Isso tá anunciado também. Oi? Não, ele fala aí com relação ao diâmetro. Ah, Aí eu, realmente. aí eu converti para raio, tá? Já vou, Lucas. Aí, só Lucas, a gente tem que esganar. Amor, pega lá a luva que eu ponho você. Por isso que eu falo que depois que ele acorda fica mais difícil. Eu acabo perdendo raciocínio. Bom, vamos pensar. As velocidades lineares... Pera aí rapidinho, gente. Vem, dá mais um. Mãe, você tá falando do que tem? Eu tô falando com os meus aluninhos, tô dando aula. No teu celular. É, dá outra mão. E por que você não tá ligando pra ficar falar com ele? Eu tô falando com eles, eles estão ali, quer dar bom dia pra eles? Eu tô... Vai bater. Caraca, Lucas. Aqui, vem cá, dá bom dia. Fala bom dia, gente. Eles estão aqui, ó. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom... Vai lá. Vai ver Tom e Jerry que eu já vou. Ai, Jesus, vamos lá. De onde eu parei? Então... Vamos lá. Gente, é difícil, sabia? Depois que ele acorda, que eu fico distraída com ele, eu paro a questão, volto. Ainda mais essa, que é a mais chatinha, né? Mas vamos lá. Bom, eu posso pensar na velocidade média, né? Eu sei que velocidade... Aí eu vou fazer da roda traseira e da roda dianteira, tá? Eu sei que a velocidade média é ΔS sobre ΔT, né? Mas eu sei que no movimento circular, eu vou pensar... Eu queria outro preto, que é mais... Tá aqui. Eu vou pensar em 2π R F, tá? Então esse F aqui, para a roda traseira, vamos começar pela roda traseira, né? Ele quer N1 sobre N2 ou N2 sobre N1? N2 sobre N1. Então eu vou começar pela roda traseira, tá? Professora, confere a gravação. Ah, é verdade. Tá aqui. Então vamos lá. 2πRF, tá? Tô fazendo pra roda traseira. E aqui o ΔS, né? Vai ser 2πr. Porque vai ser... Sendo que esse R aqui é o Rzinho, tá? Porque vai ser o quanto que ele vai percorrer dessa circunferência aqui menor, tá vendo? Então, arrumando, ó, eu posso cortar o 2 com 2, o π com π, né? E vou deixar o RT, porque o RT eu só tenho com relação ao outro, tá? Aí eu sei que a frequência é o número de voltas. Então, o número de volta da roda traseira é N2. Rzinho, né? Beleza. Então, eu só consegui escrever até aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa para a roda dianteira. Nossa, eu ia colocar adiante. Dianteira. Aí para a roda dianteira, mesma coisa, ó. 2π RD
F, 2π, Rzão, porque a roda dianteira, ela vai usar esse Rzão aqui, ó, né? Bom, então, vai ficar, vai cortar o 2 com 2, o π com π, né? Vai ficar RD sobre N1, igual a Rzão, tá? Bom, como eu quero N2 sobre N1, já vou, filho, só um minutinho. Como ele quer N2 sobre N1, não é só eu dividir esse por esse, né? Aí, olha só, vou botar... Então, pessoal, aqui, né, na hora de escrever, eu falando com vocês, né, pra tomar cuidado, pra não confundir, e acabei escrevendo o que eu tava falando, né? Aqui que ele dá o período da roda, a frequência, né, da roda traseira, que é N1, e da roda dianteira, que é N2, tá? Então, vamos consertar aqui. Aqui é a frequência da roda traseira, e aqui é a frequência da roda dianteira, tá? Eu acabei confundindo, porque eu tava falando, olha, gente, cuidado, né, pra não errar, e acabei escrevendo o que eu tava falando pra tomar cuidado. Então, aqui, presta atenção, aqui vai ser N1, tá? E aqui vai ser N2. Qual o número que eu fiz? O quanto? 7. Agora, deixa eu terminar Não aqui. pitadinho no meio. Então, presta atenção. Eu quero N2 sobre N1, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara, dividir por ele, e depois eu inverto, tá? Então, vai ficar RT N1 igual a Rzinho, dividido por RD N2 Rzão. Observem que Rzinho sobre Rzão eu tenho aqui, ó, é meio, tá? Então aqui vai dar meio. E RT sobre RD, né, eu peguei esse RD aqui, que é o raio da dianteira, passei pra cá dividindo, então RT sobre RD é 3/4. Então ficou 3/4 de N1 sobre N2. Mas ele quer o contrário, então vou multiplicar cruzado, tá? Então vai ficar 3 vezes 2 vai dar 6 N1 igual a 4 N2. Aí eu vou passar o 4 para lá dividindo e o N1 para cá dividindo, né? Então 6 sobre 4 igual a N2 sobre N1, né? 6 dividido por 4 é meio, 1,5. Pronto, achamos a resposta, tá? Bom, então a gente encerra aqui, né, essas questões mais difíceis, tá? Sobre, mais complexas, digamos assim, sobre sistemas acoplados, tá? E MCU também, tá? Até a próxima aula. Qualquer coisa, só deixar um recadinho, um comentário que eu respondo também as dúvidas de vocês. Tchau!